Então, vamos lá. Média. Nesse caso, nós vamos falar sobre média aritmética simples, tá? Então, a média aritmética simples é aquela famosa média em que nós somamos todos os números e dividimos pela quantidade. Então, se eu tiver 7 números, eu vou somar os 7 números e vou dividir por 7. Se eu tiver 5 números, eu vou somar os 5 números e vou dividir por 5. Então, sempre eu somo e divido pela quantidade, tá? Aqui, esse x barra é a representação de média aritmética simples, tá? Esse símbolo aqui, ó, ele é chamado de somatório, porque é quando eu somo, né? Se média aritmética simples é somar, então esse símbolo representa essa soma. Esse i igual a 1 representa o primeiro termo, tá? O primeiro número. E esse n aqui em cima representa a quantidade final. Então, aqui é de 1 a 8, porque eu tenho 8 números, tá? Esse xi representa a multiplicação. Opa, desculpa. Na verdade, a soma, né, dos termos. A soma do 15, a soma do 17, do 21, do 25, do 25, 29, 33 e 35. Então, esse xi representa a soma desses números. E esse n aqui embaixo representa a quantidade de números. No caso aqui, eu vou somar todos e vou dividir por 8, porque eu tenho 8 números. Então, isso aqui é só uma representação aí de média aritmética simples. Olha esse exemplo aqui. Nesse caso, se eu quero descobrir a média, né, diária da semana, eu tenho que somar todos esses números aqui, ó, e dividir pela quantidade. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou anotar eles aqui, ó. 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16 mais 18 mais 12, né? Se eu vou fazer a média, eu tenho que somar todos esses números. E eu vou dividir todos esses números pela quantidade. Apareceram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou dividir por 7. Então, eu preciso somar e fazer essa divisão por 7. Então, eu vou somar aqui, ó, tá? Todos os números de cima. 10 mais 14, 24, mais 13, 37, mais 15, 52, mais 16, 68, mais 18, 86, mais 12, 98. Tá? Então, isso aqui é a soma desses números aqui. Então, 98 dividido por 7. 98 dividido para 7 é 14. Então, 14 é a média diária da semana. Um outro exemplo também, que é muito cobrado pelas bancas, é quando ele te dá a média e ele quer que você descubra um determinado termo, tá? Então, o que que vocês vão fazer para resolver esse tipo de questão? A média é igual à soma dividido pela quantidade, não é isso? Então, nesse caso, a média, aqui, ele me deu a média, é 40. Então, eu vou colocar 40 é igual à soma. O que que é a soma? Eu tenho que somar todos os termos que apareceram aqui, ó. Tá vendo? Então, 20, vou anotar aqui, mais 24, mais 35, mais 56, mais x. O x é o número que eu quero descobrir, né? Então, ó, dividido pela quantidade de números. Quantos números são? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5.
O que eu vou fazer agora para resolver? Eu vou multiplicar o 40 por 5. Por quê? Esse 5 que estava aqui no denominador dividindo, ele passa multiplicando, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, 40 vezes 5 dá 200. Igual. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar todos os números aqui em cima. Ó. 20 mais 24, 44. Mais 35, 79. Mais 56, 135. Então, eu vou anotar aqui, ó, 135 mais x, né? Então, agora, eu tenho que isolar a letra e resolver esses números. Então, eu vou repetir aqui, ó, 200. Se tá mais 135 depois do igual, vai vir para antes, menos, porque se eu troquei de lugar, eu troco o sinal. Então, é igual a x. Então, agora é só subtrair. 200 menos 135 é 65. Então, x é igual a 65. Então, esse número aqui, ó, é representado por 65. E se vocês somarem 20, 24, 35, 56 e 65 e dividir por 5, vocês vão encontrar essa média aqui que ele falou, de 40. Olha o outro exemplo. A média dos pesos de 5 crianças é de 33,6. Então, ele falou que a média, ele já deu a média aqui. Então, vamos anotar, ó. A média é de 33,6. Igual. O que eu faço para calcular a média? Eu somo e divido pela quantidade. Então, ó, 4 delas pesam respectivamente 31 mais 34 mais 38 mais 30. Então, esse aqui são um peso aí de 4 crianças. E ele quer o peso da quinta criança. Então, eu vou representar essa quinta criança por x, porque eu não sei o peso dela, né? E vou dividir pela quantidade. Se são 5 crianças, eu vou dividir por 5. Então, vamos anotar aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse número que está dividindo, ele vai passar multiplicando 33, tá? Então, eu vou multiplicar 33,6 vezes 5 dá 168. Então, vamos anotar aqui, ó, 168. É igual. O que eu vou fazer? Agora, eu vou somar esses números aqui de cima. 31 mais 34, 65. Vou somar 65 mais 38, 103. 103 mais 30, 133. Então, 133. Mais x, né? O que eu vou fazer? Eu vou isolar a letra e passar o número para resolver com outro. Então, vai ficar 168. Se tá mais depois do igual, vem para antes, menos. Trocou de lugar, trocou o sinal. Igual a x. Então, eu deixei a letra sozinha, eu deixei a letra isolada. Agora é só resolver. 168 menos 133 é 35. Então, x é igual a 35. Esse aqui é o peso da quinta criança. Para mim saber se eu acertei essa conta, é só somar, ó. Somo o peso das 5 crianças e divide pela quantidade. Vocês vão encontrar essa média aqui, ó, que ele tinha colocado no início.